Deixa eu Você contar um acha? negócio, que nem foi um negócio muito interessante, né? Eu não sei quem é, eu já até falei isso em lives, né? Eu estava conversando com a minha amiga Maria, né? A Maria Guedes, ela mora lá em Guimarães, em Portugal, né? Então eu tenho muita amizade com ela. Ela também teve alguns fenômenos que semelhante a esse que você contou lá do advogado, né? Que no carro dela. Então ela estava contando para mim um caso que aconteceu dia 16 de dezembro do ano passado, do ano retrasado, tá? E esse dia era final de fevereiro, era dia 29 ou dia 30, eu não lembro, ou dia 28, eu não lembro, dia 30 não tem, né? Dia 28 ou 29 de fevereiro, eu estava conversando com ela que era final de mês. E eu ia numa vigília, no dia 14 eu ia. E eu conversando com ela, ai, Direi, puxa, eu queria tanto ir, né? Ela falou, poxa, se eu estivesse aí no Brasil, eu ia, tarará, eu queria tanto. Não, mas alguma coisa está me dizendo que você vai ver alguma coisa lá. Você vai ver. E eu no celular, eu tenho um mirante aqui na minha casa, né? Eu conversando assim com ela, encostado vendo a cidade, né? Conversando com ela, encostado assim na varanda, conversando e tal. Você acredita que aconteceu? Aconteceu, acendeu uma luz gigantesca na minha frente, no ar acendeu que nem um flash intermitente, sabe? Uma cor de um flash, e ficou ali. Aí, ô Maria, você não acredita que eu estou vendo? E conversando com ela, e sabe, eu comecei a empolgar. Ela disse, faz uma mentalização, né? Uma comunicação telepática. Eu estou falando que você vai ver. E papai, daqui a pouco o objeto saiu assim, entrou no meio das nuvens e foi embora. Aí eu tentei ver se ele atravessava lá do outro lado das nuvens, não vi mais nada. Aí eu fiquei empolgado, né? Pô, legal, ela falava, tá vendo, dinheiro, eles vão aparecer, alguma coisa está falando, porque ela é sensitiva, eu também sou sensitivo, sabe? E a gente já fez algumas experiências, né, em relação a isso, né? E como ela sabe disso, né, eu fiz assim, mesmo conversando com ela empolgado, ainda me dividi, que eu consigo me dividir, e eu tentei fazer assim uma espécie de uma comunicação telepática, né? E sumiu. Aí eu, muito empolgado, conversando com ela tal, porra, que legal, não sei o que, não sei o que lá, ela falando para mim, não, Dineu, estou falando, eles estão aí, faz aí uma mentalização, né, que eles vão aparecer. E eu, eu tentei fazer assim, né, de repente, sabe o que aconteceu numa nuvem? Apareceu um ponto escuro, né, cinza escuro, aí foi fazendo um círculo assim, completou um círculo, e apareceu uma bolinha no meio do círculo. Aí ficou ali coisa mais ou menos de 1 minuto, mais ou menos. Aí, puxa, é o seguinte, parece que é uma comunicação, conversando com ela, né, empolgada. Aí o negócio foi dissipando, dissipando e dissipou. Aí aconteceu 3 coisas. Teve uma outra coisa que eu estou tentando lembrar, porque eu não marquei isso aí, que aconteceu com menos intensidade. Olha só o que aconteceu, né? Aí eu vou na vigília, né? Fui na vigília e tal. Aí eu conversei com ela lá do lugar, porque eu estava transmitindo ao vivo, né? Eu fiz 8 lives ao vivo lá, né? Na região. No meio do mato, né? Putz, sabe, com lanterna, na maior doideira, né? As maiores Indiana doideiras lá, né? Jones. É uma aventura. A Tipo gente no meio do Indiana mato, Jones. aqui na região de Peruíbe. Né? Aí o que aconteceu? Aí nós chegamos 6 horas da tarde, armamos o lugar que a gente ia ficar, né? E a gente ficou num lugar privado que a gente pagou para ficar lá. E a senhora lá ofereceu para a gente uma extensão. Então a gente puxou uma extensão grandona até o lugar onde a gente estava, ali na praia, onde era para carregar bateria, fizemos uma fogueira tal. E ficamos com binóculo, né? Observando a noite toda com binóculo. Aí o que aconteceu? Teve uma hora que eu estava lá, acho que tomando um chazinho, né? Que tinha saído, aí eu vi uma luz eu vi uma luz no mar, né? Aí eu peguei e falei, pô, o que é aquilo ali, né? Acho que era onde? Eu falei, pô, aquela luz. Aí eu até falei assim, pô, será que é uma offshore essa hora?
mas no mau pau, assim, no mar. E acontece que ela estava e aparecia o brilho no mar, sabe? Aparecia a luz forte e o brilho no mar, andando assim. Aí eu fui pegar a câmera, quando eu fui abrir a câmera, abri, cadê? Sumiu. Aí eu fiquei louco da vida. Porque não é para pegar assim, não, meu filho. Eu vou te contar. Eu esqueci de contar para vocês. Eu me comuniquei uma vez com um objeto, foi aqui no Maranhão também. Um lugar onde eu trabalho. Nesse dia deu uma chuva à tarde, e quando dá uma chuva, parece que o céu fica mais estrelado assim. Porque eu acredito que a própria água tira as impurezas que estão no espaço. E naquele dia, eu estava sozinho lá, porque a gente fica numa casa junto com outros professores, mas todo mundo já tinha ido embora, eu estava sozinho. E aí, eu olhando aquele céu estrelado, eu disse, hoje está bom para uma vigília. Eu vou fazer uma vigília aqui caseira, como se diz. Peguei uma cadeira, sentei. Nesse dia, foi estranho assim, porque depois dessa chuva, não tinha nem latido de cachorro, e nem nenhum bicho, nem grilo, nem nada. Tava aquele silêncio, eu olhei na porta assim, não tinha um pé de cristão, como se diz a história. Aí eu sentei na cadeira, tinha uma caneta que eu uso na vigília, aquelas canetinhas laser, eu vou ficar aqui apontando, porque de noite eu acho interessante, porque você consegue apontar para algum objeto à noite com aquela caneta. E aí eu fiquei apontando, eu tenho uma curiosidade de sentar olhando para o Cruzeiro do Sul. E aí eu fiquei apontando aquela lanterna, aquele laser, e fazendo sinal. Num dado momento, aí dá aquela explosão, assim, como se fosse um meteoro entrando na atmosfera quando ele explode. Aí eu imaginei, sabe, deve ter sido um meteoro. Aí apontei novamente, fiquei piscando, aí aquilo respondeu de novo. Aí eu já me levantei assim, aí eu disse, não é meteoro, não. Aí comecei a ficar eufórico, né? Que isso? Aí eu disse, tem alguma coisa ali que está se comunicando comigo. Aí eu comecei a fazer sinal e aquilo respondia. Estava tão bom, mas demorou pouco. Foi 1 minuto e pouco. Não sei se foi uma comunicação. Hoje eu imagino que foi uma comunicação. Demorou quanto tempo? Só demorou 1 minuto e pouco, mas foi porque eu parei. Porque parecia uma eternidade. Vou te contar o que aconteceu. E aí eu acredito que foi alguma comunicação de lá, porque eu não estava nem pensando nisso, eu só queria viver aquele momento. De repente me veio aquela frase dentro da cabeça: e se descer, o que é que você faz? Aí eu me lembrei de todos os casos. Isso dentro do cérebro? É dentro Sim, do me cérebro? veio aquela frase aqui. Dentro do cérebro? Isso. Não pela via normal, dentro do cérebro. Não, eu não vi, não, foi dentro. Fantástico isso. E se descer, o que é que você faz? Aí me passou todos os casos que eu já tinha investigado, gente correndo para dentro de moita, gente fugindo do objeto. Aí me deu medo na hora, sabe? Porque eu pensei... naquele momento eu não sabia qual era a intenção. Se aquilo viesse ao meu encontro, se era gente... E aí você respondeu, quer dizer, você pensou o quê? Aí, o que você pensou? Quando veio esse pensamento, essa frase que eu fiz assim, um apanhado do que eu já tinha investigado, aí eu parei a lanterna e aí eu fiquei começando a olhar nos lados. Eu disse, esse negócio vai descer e vai acender em cima de mim. Como eles gostam de fazer. Eles apagam e depois, quando acende o foco... Já está lá, né? Aí eu fiquei parado, eu não botei mais a lanterna, fiquei... Quando aquilo, de repente, do meu lado aqui, dá aquele brilho bem forte, maior de todos, maior do que já tinha dado. Naquele momento eu entendi, é uma despedida. E aí, aquele negócio acendeu, apagou e foi embora, desapareceu. E você não foi abduzido, não, entre mentes? Mas o mais difícil foi para mim dormir à noite, porque eu sei que esses negócios, quando aparecem, depois eles aparecem dentro do seu quarto. E aí, para mim dormir à noite, sozinho dentro dessa casa, eu não sei se era o medo, se era o medo ou se o medo me fez ver coisas que não existiam. Mas teve um momento que eu estava cochilando, quase cochilando, quando eu senti
como se o quarto tivesse ficado claro, aquela luminosidade. É tanto que eu pulei da rede naquele instante. Aí eu tive que acender a luz e dormir com a luz acesa, com medo de aparecer, sabe? No outro dia, eu já estava pensando o seguinte, bom, hoje eu enfrento, hoje eu vou manter esse contato, hoje eu não vou correr, não. Fui com o mesmo prazinho, fazendo a mesma coisa, nunca mais aconteceu. Falar isso daí Foi não tem jeito, só na outra encarnação para fazer contato com ele. Vieram me testar, e quando eles se despediram, deu a impressão que eles devem terem dito assim, esse cara não quer contato, não, vamos embora. Esse cara não é de nada. Ele não é de nada, ele é um medroso. Não segurar essa onda, não. Esse é o medroso. Mas é melhor ter medo mesmo, né? É melhor ter medo, né?